Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje iremos falar sobre o terceiro módulo, né? Estamos finalizando a parte de segurança da informação, né? Como eu falei nos outros módulos anteriores, gente, se você não viu o primeiro módulo, né, a parte dos princípios, não viu a parte sobre ameaças e mecanismos, volta lá na playlist, tá, gente? Por quê? Porque essa é uma aula estritamente técnica e muitas pessoas já têm dificuldade em informática, ainda mais quando você não tem o conhecimento básico. Então, não dê um passo maior que a sua perna, tá? Veja principalmente a aula de rede de computadores, vê as aulas de princípios, de ameaças e mecanismos, para depois entrar no último módulo, né, na última parte, né, que seria a criptografia. Depois nós vamos ver a parte de certificado digital, que é a aula de hoje em si, beleza? Então vamos falar então o que nós vamos estudar, né, na aula de hoje. Gente, certificado digital, né, primeiramente eu tenho que contar uma historinha, né, para vocês entenderem melhor, para não ficar muito técnico e não ficar muito maçante a aula. É o seguinte, hoje nós temos a grande tendência que as lojas parem de ser físicas, né? Que as lojas sejam totalmente online, que a gente chama de comércio eletrônico ou e-commerce. Ah, professor, como que você pode garantir isso? Fácil, gente. Através da tecnologia, né? Hoje você pode economizar vendedor, você pode economizar o funcionário do caixa, você pode economizar o funcionário da limpeza, você pode economizar também gastos com ar-condicionado, energia, manutenção, aluguel. Então, qual que é a tendência das empresas? A tendência das empresas é colocarem a sua loja online, porque você vai ter muito mais lucratividade, tá? Só que a gente tem que partir do princípio seguinte, a internet, né, é um território, né, que nós temos a questão do ser humano, né? E você fala assim, poxa, professor, já vai falar de novo que o ser humano é a pior raça do mundo? É, gente, infelizmente é. E a gente tem que se precaver, né, que eu, assim como vocês ou qualquer pessoa que faça uma transação eletrônica, eles tenham a garantia que você está falando com o João Kleber e eu estou falando com o fulano de tal. Então, para que você tenha essa garantia, para que você possa estabelecer essa garantia, existe uma técnica chamada de certificação digital, né? Que é utilizado um elemento chamado certificado digital, que garante o quê? Você garante que a sua assinatura, né, que nós vimos no módulo anterior, vai ter validade jurídica, né? E aí, se você tem a validade jurídica, você cria uma identidade eletrônica. Então, você consegue efetuar transações, seja para órgãos públicos, né, como emissão de notas fiscais, ou seja, de próprias transações, né, com a garantia que você está falando com aquela pessoa, com aquela instituição, e você não fica com aquele medo, né? Porque normalmente as pessoas quando falam o seguinte, faça uma transação eletrônica, mas quem te garante, né? Eu tenho medo de alguém estar acessando a minha informação, né? Então, graças ao certificado digital, você tem uma garantia. Eu vou dar um exemplo bem sucinto para você conseguir melhorar o entendimento sobre o certificado digital, tá? Imagine só, eu tenho um veículo, eu tenho um carro, vou vender para o aluno fulano de tal. Certo? Para que eu consiga vender para o aluno fulano de tal, eu preciso de uma terceira figura, né? Uma terceira pessoa. Essa pessoa é chamada do cartório. Qual que é a função do cartório? Não me venha falar ainda do lado da câmera que é para registrar. Gente, pelo amor de Deus, tá? A função de um cartório é dar legitimidade de fé. Ah, professor, que é isso? Que palavra bonita é essa? Legitimidade de fé nada mais é do que existe uma outra figura que vai falar João Kleber, fulano de tal e fulano de tal. E aí, por exemplo, eu vou vender meu carro para vocês, vocês vão ter uma certificação, né? Você vai ter um selinho lá falando que você é o aluno fulano de tal e eu vou ter um selinho também falando que eu sou João Kleber, garantindo a privacidade, garantindo na verdade, né, que eu sou João Kleber e você é o fulano de tal. E aí eu vou garantir o quê? Que a informação, né, a informação do João Kleber é algo verídico. Eu vou garantir a autenticidade das informações. Vou garantir que ela não seja alterada. Por exemplo, eu dei uma documentação falsa. Então, tudo isso graças ao cartório. Só que na parte da informática, da internet em si, nós não temos a figura do cartório. Nós temos uma figura chamada de AC, que nós vamos entender agora com a questão da estrutura. Mas é o quê? É uma terceira pessoa que vai garantir que eu sou eu, você é você. Consequentemente, nós criamos
né, uma identidade eletrônica. Tudo isso graças a quem? Ao certificado digital. E uma coisa também, tá? Isso aqui não foi eu que estou falando, não é a LAC que está falando, não é a banca que está falando. Quem está falando isso aqui é o governo do Brasil. Inclusive tem um decreto no ano de 2011 que disse, né, que todo certificado digital tem validade jurídica. Então, se você fez uma transação eletrônica e aconteceu algum sinistro, você pode ficar tranquilo que você tem direito sobre isso, tá? Então, o certificado digital ele tem validade jurídica, porque você cria uma identidade eletrônica. Não tem como aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição falar que ela não fez aquela transação, sendo que você tem um certificado digital que garante tudo isso. Beleza? Então, você consegue aí atender o princípio da integridade, o princípio da irretratabilidade, o princípio da autenticidade dos dados, né? Que nós estamos garantindo os princípios da segurança da informação, que é chamado de SIDA. Lembrando que nós não garantimos, tá, o princípio da confidencialidade, pelo amor de Deus, né? Que confidencialidade é que a pessoa não tem acesso. Eu estou garantindo a integridade e a autenticidade. Perfeito? Então vimos que o certificado digital nada mais é, né, que você garantir, né, uma segurança, né, nas transações eletrônicas, aí independente se for pessoa jurídica, pessoa física ou instituições, órgão público ou empresas privadas. Perfeito? E aí a gente precisa entender como é que funciona essa estrutura. Quem que vai me gerar o certificado digital? É o cartório? Não, existe uma outra figura que nós vamos ver agora, tá? Bom, na questão do certificado digital, nós não temos um cartório, tá? Nós temos 4 instituições, 4 subdivisões, né, até chegar ao usuário final. A primeira instituição que você precisa saber é a AC Raiz. Professor, o que significa AC, né? AC nada mais é, né, do que autoridades certificadoras, que é, para você entender melhor, são os cartórios maiores, né? Então preste atenção, a AC é uma autoridade certificadora. A gente chama ela de AC Raiz. Essa AC Raiz, ela é controlada pelo governo do Brasil, né? Quem que controla? É um instituto esse chamado de ITI, tá? O ITI, gente, nada mais é que um Instituto da Tecnologia que regulamenta. Como assim regulamenta, professor João Kleber? Existe algo chamado de CG, tá? CG não é a moto não, pelo amor de Deus. CG é um comitê gestor. Ele é formado, constituído por vários especialistas da área que vai criar o seguinte: como que se pode criar um certificado digital, como que eu posso revogar, como que eu posso manipular, quem tem direito. Então aqui é um órgão, né, que permite monitorar, criar as diretrizes de quem pode e quem não pode fazer um certificado digital. Então lembre-se, aqui eu não estou falando que eu vou gerar o certificado digital. Aqui é um órgão, né, que vai regulamentar. Perfeito? E partindo do mesmo princípio, nós temos a primeira divisão, né, que é chamado de primeiro nível, que são ACs do primeiro nível. Lembrando que a AC a gente sabe que é uma autoridade certificadora, tá? Essa AC de primeiro nível nada mais é que são os responsáveis, né? São um órgão em si, né? Que ele vai verificar o seguinte: autenticação, emissão, revogação e gerenciamento dos certificados digitais de autoridades certificadoras. Preste atenção. Esse nível aqui, nós vamos estar fiscalizando quem? Quem vai gerar o certificado digital. Então imagine só, vamos pegar a questão de bancos, que eu acho que é mais fácil de você conseguir compreender, para não ficar muito com muita dificuldade de compreensão, né? Imagine que aqui é o Ministério da Fazenda, o órgão máximo, né? E aí o que acontece? Dentro do Ministério da Fazenda existe um órgão chamado de Bacen, o Banco Central. E é o Banco Central que vai verificar quais são as taxas de juros, o que os bancos podem e não podem fazer, correto? Então aqui a gente vai fiscalizar quem? Quem consegue emitir, né? Quem consegue gerar o certificado digital. E aí a AC de segundo nível seria como se fossem os bancos, né? E aqui no caso a gente pode ter tanto empresas privadas como órgãos públicos, né,
que emitem certificado digital. Um exemplo disso, nós temos a Caixa, nós temos o Banco do Brasil, nós temos o Serasa, nós temos o CertSai, nós temos a Serpro. Então nós temos várias empresas que podem gerenciar, criar um certificado digital. Só que essas empresas em si, ou órgãos, eles não estão trabalhando com o usuário final, certo? Por quê? São só empresas, né? E essas empresas são responsáveis pela autenticação, pela emissão, pela revogação e gerenciamento dos certificados digitais. Então aqui era uma empresa que fiscalizava, aqui já é a empresa que emite. Só que essa empresa ou esse órgão em questão, ele não gera ainda. Existe uma outra figura. Essa figura é chamada de AR, que é Autoridade de Registro, tá? Essa autoridade de registro é a responsável, né, por entrar em contrato com o usuário, tá? Então é ela que vai atender o usuário. Então aí a gente entende o seguinte, aqui é o operacional, né? Porque até então, todas essas outras figuras, ela não tinha contato com o usuário. Essa aqui tem contato com o usuário final, né? E aí, para você facilitar a sua compreensão, vamos voltar aqui. Nós temos aqui o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda, ele tem um órgão chamado de Bacen. O Bacen vai verificar quem pode e quem não pode fazer uma operação monetária, por exemplo, algum banco, voltado a banco, né? E aí dentro aqui nós vamos ter o Banco do Brasil, nós vamos ter o Banco Santander, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, né? O Banco da Caixa, né? E aí dentro desse banco nós temos a agência do seu bairro, do seu município, do seu estado, né? Ou do seu vilarejo, do seu distrito. E essas agências, essas que vão atender os usuários. Agora vamos utilizar toda essa analogia para fácil compreensão de vocês no certificado digital. Nós temos a AC Raiz. Quem que é a AC Raiz, professor João Kleber? É o ITI. O ITI é o Instituto de Tecnologia, né, da Informação do Brasil, né? E dentro desse ITI existe um chamado de CG, que é o Comitê Gestor, né? E dentro do Comitê Gestor também pode ter uma figura chamada de ICP, né? Que é chamado de Instituto de Chaves Públicas do Brasil. Ah, mas por que isso? Porque quando a gente cria um certificado digital, gente, nós estamos utilizando várias técnicas. Nós utilizamos a técnica da assinatura e nós utilizamos a técnica da criptografia assimétrica, que é utilizando duas chaves, a pública e a privada. E quem gerencia a chave pública e privada? O ICP. Então tudo isso está aqui dentro. Então aqui são os órgãos que fiscalizam o que pode e o que não pode na geração de um certificado digital. Beleza? E aí o que acontece? Deste órgão eu dividi para um outro órgão que vai fiscalizar qual empresa pode gerenciar um certificado digital. E aí nós estamos falando o seguinte, né, de responsáveis por verificar se aquela empresa tem o direito de gerar um certificado, sim ou não. E depois nós vamos para o AC de segundo nível, que aí seria as empresas, né? As empresas foram concedidas através dessa AC de primeiro nível que ela pode gerar um certificado digital. E quem são essas empresas? Ah, pode ser órgão público ou empresa privada, pode ser a CertSign, pode ser a Serpro, pode ser a própria Caixa, o Serasa, né? E aí o Serasa, ele não vai atender o cliente direto, ele vai ter uma AR. O que essa AR é, gente? A AR seria a autoridade de registro, é que nem um banco, são as agências que têm o contato direto com o usuário. Então, aqui nós temos a hierarquia de como é que funciona um certificado digital, beleza? E aí, nós vamos ver agora, né, como que funciona. Quem tem acesso, quem solicita, quem cria, quem revoga, né? E aí, nós vamos verificar que quem pode solicitar, né, um certificado digital? Gente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ah, o que seria a pessoa física? Eu, um usuário comum, professor João Kleber, posso gerar um certificado digital, né? Ah, a LAC Concursos pode criar um certificado digital? Claro que pode, ela é uma pessoa jurídica, né? Uma personalidade jurídica, então ela pode solicitar? Pode. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode solicitar um certificado digital. Porque eu vou fazer transação eletrônica e eu tenho que garantir ao meu usuário, ao meu cliente,
que eu sou João Kleber, certo? Então eu posso solicitar sim um certificado digital, assim como a LAC Concursos, assim como o órgão que vocês, por exemplo, vão passar no concurso público, entendeu? Eles podem sim solicitar um certificado digital, porque nada mais é que uma técnica que garante, né, a autenticidade e a veracidade dos dados, né? E aí, como que funciona? Eu solicitei. Quando eu solicitei, professor João Kleber, o que vai acontecer? Bom, gente, normalmente, né, primeiramente, na verdade, né, quando se criava um certificado digital, se gerava um arquivo para o seu computador, né? Então, o que acontece? Vai gerar um arquivo, né, criptografado, e aí a gente vai saber que nós vamos utilizar as técnicas de chaves assimétricas, né, que é criptografia utilizando uma chave pública e privada, né? E nós vamos utilizar também a assinatura digital. O que é a assinatura digital? A assinatura digital utiliza a chave pública e privada, né? E também, né, utiliza um algoritmo chamado de função de hash, né? Por isso que nós temos a veracidade dos dados, né? E aí o que acontece? Esse arquivo vai estar vinculado ao seu computador. Só que isso é ruim, não é, gente? Porque imagine só, hoje nós trabalhamos com a globalização e hoje a gente quer viajar, quer ter uma reunião, que vai ter um conselho, né? Vai ter uma viagem que você vai ter que fazer de negócios, e aí você vai ficar andando com o seu computador? Não. Para facilitar isso, né, as ACs, as autoridades certificadoras, criaram um mecanismo, né, um dispositivo, que é o cartão criptográfico, né? O que seria esse cartão criptográfico, né? Vai ter um dispositivo ligado ao USB do seu computador em si, que a gente chama de leitor, e dentro desse leitor você vai colocar um cartão, esse cartão aqui. E aí esse cartão vai estar contendo as informações criptografadas, as informações com assinatura digital da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então é só você conectar no computador que automaticamente você vai ter um certificado digital. E eu não preciso... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da LAC Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da LAC Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.